conhecer um gaúcho tão legal. Como eu ia para Porto Alegre, pesquisei sobre a cultura gaúcha e encontrei uns vídeos muito legais do Eduardo Bueno. Fiquei louco para conhecer esse cara e ele topou vir passear no Aventureiro. Navegamos pelo Porto Histórico, que agora foi revitalizado numa área bacana, chamada Cais Embarcadero. Passamos pelo gasômetro e ele me ensinou tudo sobre o Guaíba. Caí quer dizer Rio da Mata. Aí o Taquari quer dizer Rio das... Claro, Rio das Taquaras. Taquara é uma palavra tupi também, né? E aí o Jacuí, que é o Rio do Jacuz. Jacu é uma galinhona preta desse tamanho assim, meio em extinção. E eles todos se juntam e formam o Guaíba. Não perdi a chance de fazer uma entrevista. Você escreve sobre a história do Brasil. E quando você era criança, você era bom de história na escola? Eu adorava história desde os 6, 7 anos de idade. E aí quando eu entrei no colégio, a primeira coisa que eu queria aprender era história. Aí era uma chatice, eu fiquei muito decepcionado, porque eu tive o azar de ter no primário uns professores bem chatinhos e a aula não tinha ação, não tinha aventura, não tinha suor, não tinha gente. E aí eu comecei a ler por mim mesmo, em casa. E a primeira história que eu me apaixonei foi do Egito. Eu fiquei lendo muito sobre o Egito Antigo, anos, assim, dos 8 aos 11 anos de idade, só lia sobre o Egito. Depois que eu cheguei na história do Brasil, bem depois. Mas no colégio, nunca, infelizmente, eu tive alegria com a história. Você fez um episódio sobre o George Slocum no seu canal. Você já velejou? Não, eu já velejei várias vezes, mas sempre só a minha função era o falador. Eu era convidado para velejar por várias pessoas, porque os meus livros, né, por exemplo, esse aqui, né, Viagem do Brasil Terra Vista, que é um livro irmão do Viagem do Descobrimento, vários dos meus livros falam sobre náutica, né? Então as pessoas acham que eu velejo, mas eu sou um fracasso como velejador, porque eu mal sei amarrar sapato, então não sei dar os nós, sou todo atrapalhado. Mas eu já velejei várias vezes, mas sempre que nem hoje aqui, nós, só de convidado, e a minha função era falar. E você conhece o Slocum? Não. Mas assim, sabe um pouco da história dele, né? Sim. Incrível, né? Ele é meu ídolo, mesmo eu não sendo velejador. Eu amo ele. Joshua Slocum era um marinheiro americano, nascido em 1844, que veio ao Brasil com seu navio Aquidneck. E no Natal de 1887, o Aquidneck afundou em Paranaguá, no Paraná. Com as ferramentas salvadas do naufrágio, Slocum construiu uma canoa que ele batizou de Liberdade, assim mesmo, em português, em homenagem à libertação dos escravos no Brasil. Com ela, navegou 5.500 milhas até Washington, capital dos Estados Unidos. Em 1895, partiu de Boston com um pesqueiro que ele reformou e batizou de Spray. Em 1898, completou a primeira volta ao mundo em solitário, escrevendo seu nome como um dos maiores navegadores da história. Se você ficou curioso, conheça mais assistindo o vídeo no canal Buenas Ideias. E como surgiu o canal Buenas Ideias? Então, eu não queria ter o canal. Eu fui convidado pelo pessoal do Cacete Planeta, que é um grupo de humoristas, sabe? Porque a gente tinha um programa sobre futebol no Sport TV, no canal Sport TV. E aí a gente ficava no camarim antes de entrar no programa e eu falando sobre a história do Brasil. Eles disseram, você tem que ter um canal sobre a história do Brasil. E aí vai dar um dinheiro e tal, mas eu não tinha muita paciência porque nessas redes, assim, sabe, tem esses comentários, tem que responder, tem que isso, sabe que a internet, assim, tem um lado. E eu sou escritor, tu sabe, né, eu estava bem feliz com os meus livros. Mas eles insistiram, me pagaram, e aí eu comecei a fazer como uma profissão, assim. E só que daí o canal explodiu, hoje ele já tem 1.300.000 inscritos, já tem 130 milhões de views, e umas pessoas bem legais que nem você que vem. O canal de YouTube do Eduardo Bueno já tem mais de 500 vídeos publicados. A maioria deles mostra a história do Brasil de um jeito bem divertido.
Que dicas você dá para os meus colegas que querem ser youtubers? Então, a primeira coisa é que você tem que sentir e achar que você tem alguma coisa para dizer para os outros de verdade. Uma coisa que vem de dentro, um sentimento genuíno, de preferência uma espécie de conhecimento. Não precisa ser assim um conhecimento formal, né? Assim, eu sei muito de matemática, eu sei de história. Não, pode ser uma vivência tua, né? Mas essa vivência, você tem que sentir que ela vai ensinar alguma coisa para outra pessoa. Porque na internet, no TikTok, tem muita bobagem, muita diversão vazia, né? E como o YouTube, o TikTok, o Instagram, eles podem ser instrumentos de conhecimento, sabe, de transformação da vida das pessoas. Então, se você quer ser um youtuber, não é só porque está na moda ser youtuber, você tem que parar e pensar, o que eu posso, da minha experiência, passar para os outros e que eles vão gostar de ouvir e aprender e aprimorar a vida deles e aprimorar e melhorar o mundo, porque o mundo está precisando melhorar, né? Então, acho que se você quer ser youtuber, você tem que pensar primeiro o que você tem a dizer para os outros, né? E não pode ser uma bobagem, tem que ser uma coisa assim de impacto. Por exemplo, tu tem cara de quem tem alguma coisa a dizer para os outros, ainda mais com essa viagem maravilhosa que você está fazendo, com essa vida que você tem. Meus livros contam sobre a história do Brasil. De onde surgiu essa ideia? Então, eu primeiro me interessei, como eu te falei, por história do Egito, né? Depois eu me apaixonei pela obra de um cantor americano que chama Bob Dylan. Algum dia tu vai ouvir ele é genial. Ele ganhou até o Prêmio Nobel de Literatura. É o único cantor até hoje que ganhou um Prêmio Nobel de Literatura. E aí, por causa dele, eu comecei a me interessar muito pela história dos Estados Unidos. Aí li sobre a história dos Estados Unidos, que é uma história bem interessante. Só que daí eu fiquei com um pouco de vergonha, porque eu passei a saber muito sobre a história dos Estados Unidos e praticamente não sabia nada sobre a história do Brasil, a não ser aquilo que a gente aprende no colégio, assim, que é meio chato, né, no colégio, assim, às vezes. E aí eu disse, vou ter que aprender. E aí eu sempre fui muito ligado em livros, sabe? Sempre li muito, sempre me interessei por ler. E aí comecei a comprar, ali com 18, 19, 20 anos, muito livro sobre a história do Brasil. E eu comecei a ler. E aí quando chegou os 500 anos do descobrimento do Brasil, no ano 2000, que eu já era um velho, daí eu já tinha 40 anos de idade, eu disse, agora chegou a hora de eu escrever. Eu nunca tinha escrito um livro, eu sou jornalista, né? Eu escrevia todos os dias, eu tinha um treino de escrever, mas sempre reportagem, tipo a tua mãe, assim. E aí eu digo, tá, agora eu vou fazer um livro. Aí fiz um livrinho chamado Viagem do Descobrimento, que eu achava que ia ser um sucesso mesmo. Só que ele não foi só um sucesso, ele foi um mega sucesso. Foi um super sucesso. Vendeu 400 mil exemplares. E aí eu fiz a continuação, que chamou Náufragos, Traficantes e Degradados, daí eu fiz a outra, que chamou Capitães do Brasil, aí eu fiz outro, que chamou A Coroa, a Cruz e a Espada, aí ganhei um dinheirão, fiquei milionário e agora não faço mais nada, vivo só do... Não. Eu ganhei um dinheiro mesmo, mas eu perdi tudo. Aí eu continuo escrevendo até hoje e agora eu tenho esse canal no YouTube. E aí eu espero ficar milionário muito rápido. Valeu, né?